Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 256º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 25, livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 1 a 12, e o livro de Gálatas, capítulo 6. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinha vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos.
Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Amazias é derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 25, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Conforme 2 de Reis, capítulo 14, versículos 1 a 6, Amazias, filho de Joás, tornou-se o 9º rei de Judá, como seu pai, o menino rei que, em seus últimos anos, se afastou do Senhor, matou o profeta de Deus e foi assassinado, conforme 2 de Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 26. Amazias teve um excelente começo, mas depois abandonou o Senhor e também acabou executado, conforme capítulo 25, versículos 27 a 28. Por outro lado, ele cuidou para que fossem eliminados os homens que haviam matado seu pai e obedeceu a Deuteronômio 24, versículo 16, ao julgar apenas os transgressores e não a família deles. Se Amazias tivesse continuado a obedecer à palavra de Deus, sua vida e reinado teriam sido muito diferentes. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Deus enviou um profeta para repreender e advertir o rei, dizendo que o Senhor não estava com o reino de Israel. Por isso os soldados contratados
trariam somente derrota. Compreendendo o versículo 9, Amazias não foi sincero em seu relacionamento com o Senhor, conforme versículo 1. Isso se revelou na maneira como ele argumentou com o profeta sobre a vontade de Deus. O rei não estava disposto a mandar as tropas de Israel para casa, porque isso significaria perder as 3,5 toneladas de prata que ele havia pago. Amazias estava calculando os gastos e ajustando suas prioridades, na esperança de que pudesse fazer Deus mudar de ideia. O profeta sabiamente respondeu que Deus poderia dar muito mais ao rei se ele somente confiasse em Deus e obedecesse à sua vontade, conforme Mateus 6, versículo 33. Compreendendo o versículo 14, o Senhor tinha dado a seu servo uma vitória extraordinária sobre um inimigo forte em um lugar difícil e, mesmo assim, Amazias trouxe de volta para Judá os deuses do inimigo derrotado. É claro que o rei de Judá não pensou que, ao levar esses ídolos, ele paralisaria os edomitas e impediria guerras futuras. Todo judeu era ensinado que o Senhor de Israel era um só e o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, os deuses das nações não eram nada, conforme Deuteronômio 6, versículos 4 e 5 e Salmos 115. Adorar ídolos era algo que violava claramente a lei de Moisés, conforme Êxodo 20, versículos 1 a 6, e prestar culto aos deuses de um inimigo derrotado era simplesmente irracional. Afinal, o que aquelas divindades fizeram em favor de seus devotos edomitas? Contudo, Amazias começou a adorar os deuses de Edom, oferecendo-lhes sacrifícios e não hesitando em consultá-los. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 25, trago o versículo 28. Amazias é uma figura trágica na história judaica. Ele teve tremendas oportunidades e recebeu uma grande ajuda do Senhor, mas foi um homem de mente dividida que não serviu a Deus de todo o coração. O rei Amazias tinha os próprios planos e não dedicou o seu tempo para buscar a vontade do Senhor. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, conforme Provérbios 16, versículo 18. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 1 a 12. Tudo acontece igualmente com todos. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça.
Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trabalhos sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha. Assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 1 a 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. O resultado da vida e da morte está nas mãos de Deus, conforme versículo 1, e só Ele sabe nosso futuro. Se será de alegria ou de tristeza, Salomão não estava insinuando que somos atores passivos de um drama cósmico, seguindo um roteiro imutável que nos é dado por um diretor negligente. Ao longo de Eclesiastes, ele destaca nossa liberdade de discernimento e decisão. Mas somente o Senhor conhece o futuro e o que vai acontecer amanhã por causa das decisões que tomamos hoje. Como as pessoas encaram a inexorabilidade da morte, é revelado na forma como lidam com as realidades da vida. Salomão apontou 3 possíveis respostas que as pessoas dão ao medo sempre presente da morte. Compreendendo o versículo 3, o fato da morte e do medo da morte pode revelar tanto o melhor das pessoas como o pior delas e, muitas vezes, o que se revela é o pior. Quando a morte chega a uma família, ela não cria problemas, ela os revela. Em face da morte, as pessoas começam a beber, a brigar com os parentes, a dirigir de forma imprudente, a gastar grandes quantias de dinheiro em coisas inúteis e a mergulhar em prazeres sem sentido, um após o outro, tudo para manterem a famigerada senhora de preto sob controle. A exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Quando confrontados com a realidade da morte, nem todos reagirão dizendo: vamos comer, beber e casar, pois amanhã morreremos. Muitas pessoas apenas rangerão os dentes, darão de ombros e resistirão. Confrontados com tal tragédia e dor, essa abordagem pode nos ajudar a enfrentar por pouco tempo, mas Deus não fez a vida para que fosse simplesmente um teste sem graça de resistência. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10, Salomão lista algumas das experiências comuns da vida doméstica. Refeições de lazer, versículo 7, festas, versículo 8, a união amorosa e fiel, versículo 9, e o trabalho duro, versículo 10. Que contraste com a fórmula da sociedade moderna para a felicidade, o fast food e uma agenda cheia, a busca incessante pelas novidades, relacionamentos curtos e descompromissados e atalhos que garantam riqueza sem ter de trabalhar muito. Compreendendo o versículo 10, aquelas coisas que enchem nossa agenda não estarão presentes na cova, de modo que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades de agora. Um dia nossas obras serão julgadas e receberemos uma recompensa pela glória dada a Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, Colossenses 3, versículos 23 a 25.
Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Nossas habilidades não garantem o sucesso, embora geralmente pensemos que os mais rápidos corredores ganham a corrida, os mais fortes soldados vencem a batalha e os trabalhadores mais inteligentes e habilidosos conquistam os melhores empregos. Essas mesmas pessoas talentosas podem falhar miseravelmente por causa de fatores fora de seu controle. A pessoa bem-sucedida sabe como tirar o máximo proveito da hora e da maneira certa de agir, conforme capítulo 8, versículo 5. Mas só o Senhor pode controlar a hora e a maneira, conforme capítulo 9, versículo 11. E eu encerro a compreensão de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 1 a 12, trago o versículo 11. Naturalmente, os cristãos não dependem de coisa como sorte ou azar, porque sua confiança está na providência amorosa de Deus. Os cristãos confiam no Senhor para guiá-los e ajudá-los a tomar decisões e creem que a vontade de Deus é a melhor. Eles deixam a hora e a maneira nas boas mãos de Deus. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 6. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que a pessoa semear, isso também colherá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Conselhos finais e saudações. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O legalista não se interessa em dividir os fardos dos outros. Em vez disso, ele aumenta esses fardos, conforme Atos 15, versículo 10. O legalista é sempre mais duro com outras pessoas do que consigo mesmo, mas o cristão, guiado pelo Espírito, exige mais de si mesmo que dos outros, para que possa ser capaz de ajudar os outros. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5.
A pessoa espiritual procuraria restaurar outro cristão com amor, enquanto o legalista iria explorá-lo e condená-lo, e depois usar essa pessoa para se fazer parecer bom. O legalista alegra-se quando outra pessoa cai e, muitas vezes, chama bastante a atenção dos outros para esse episódio, porque depois ele pode se vangloriar de sua bondade e do quanto seu grupo é melhor que o grupo ao qual pertence aquele que caiu. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Devemos perceber o princípio espiritual que está por trás deste preceito. Deus não ordena aos cristãos que partilhem o que têm simplesmente para que pastores e mestres e missionários, conforme Filipenses 4, versículos 10 a 19, possam ter suas necessidades materiais supridas, mas sim para que quem dá possa obter uma bênção maior. O princípio básico da semeadura e da colheita é encontrado em toda a Bíblia. Deus ordenou que colhamos o que semearmos. Não fosse essa lei, todo o princípio de causa e efeito seria um fracasso. O lavrador que semeia trigo pode esperar para colher trigo. Se não fosse assim, haveria caos em nosso mundo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 18. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o espinho na carne de Paulo, conforme capítulo 4, versículos 14 a 15, e 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, era algum tipo de problema de visão. Isso significa que ele tinha de escrever com letras grandes para que ele mesmo pudesse ler o que havia escrito. Seja isso verdade ou não, o apóstolo estava deixando claro que tinha algo importante para escrever na conclusão, ou seja, que ele não iria simplesmente terminar a carta de alguma maneira convencional. Compreendendo o versículo 12, uma vez que Paulo pregava a graça de Deus e a salvação sem as obras da lei, ele foi perseguido, conforme capítulo 5, versículo 11. Os judaizantes tentaram fazer os cristãos pensarem que eles também eram cristãos e, ao mesmo tempo, fazer com que os seguidores da lei mosaica pensassem que eles também lhe obedeciam. Consequentemente, eles escaparam de ser perseguidos pelo grupo legalista por causa de sua identificação com a cruz de Cristo e seu efeito devastador sobre a lei. Exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Para Saulo, o rabino judeu instruído, a doutrina do sacrifício em uma cruz era totalmente irracional. Que o Messias haveria de vir, ele não tinha dúvida, mas que ele viria a morrer, e morrer em uma cruz amaldiçoada, era simplesmente inconcebível na teologia de Saulo. A cruz naquela época era o melhor exemplo de fraqueza e vergonha. No entanto, Saulo de Tarso conheceu o poder da cruz e tornou-se o apóstolo Paulo. Assim, a cruz deixou de ser uma pedra de tropeço para ele e tornou-se, em vez disso, a pedra fundamental de sua mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Compreendendo o versículo 15, um dos propósitos da cruz era produzir uma nova criação. Essa nova criação é a igreja, o corpo de Cristo. A velha criação foi encabeçada por Adão e terminou em fracasso. A nova criação, por outro lado, é encabeçada por Cristo e terá êxito. Jesus realizou um ato de obediência em sua morte na cruz e pregou por todos os pecados do mundo. Por causa da transgressão adâmica, a morte reina neste mundo. No entanto, devido à vitória do Filho de Deus, podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo, conforme Romanos 5, versículo 17. Em outras palavras, o cristão pertence a uma nova criação ou pessoa, uma criação espiritual que nada sabe dos defeitos e das limitações da velha criação, conforme 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 6, trago no versículo 16. Outro propósito da cruz era trazer ao mundo um novo povo de Deus. Durante séculos, a nação de Israel foi o povo de Deus e a lei foi seu modo de vida.
Tudo isso foi uma preparação para a vinda de Jesus, conforme capítulo 4, versículos 1 a 7. Agora que Cristo veio e terminou sua grande obra de redenção, Deus deixou de lado a nação de Israel e trouxe ao mundo uma nova criação e uma nova nação, o Israel de Deus. Isso não significa que Deus terminou a obra com a nação de Israel. Hoje, Deus está chamando dentre judeus e gentios um povo para o seu nome, conforme Atos 15, versículo 14. E em Cristo não há distinção raciais ou nacionais, conforme Gálatas 3, versículos 27 a 29. A igreja não substituiu permanentemente a nação de Israel no programa de Deus, mas a igreja é o povo de Deus na terra hoje, assim como foi Israel nos tempos do Antigo Testamento. Paulo claramente ensinou, no entanto, que há um futuro no plano de Deus para a nação judaica, conforme Romanos capítulo 11. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.